Hoje temos uma reflexão nas Escrituras Sagradas com o título A Palavra se fez carne, baseada no capítulo 1 do Evangelho de João. E eu gostaria de iniciar nessa manhã com uma pergunta para o teu coração: quem é Jesus para você? Que você possa responder para si mesmo e responder diante do Senhor nessa manhã. Quem é Jesus para você? Como você tem se relacionado com Ele? E há uma pergunta que eu tenho a mais para você hoje, como a tua fé em Jesus, o teu relacionamento com Jesus tem afetado a tua vida? Quem é Jesus para você? E como o seu relacionamento com Ele tem afetado a sua vida, a sua maneira de viver? Jesus, quando esteve nesse mundo como homem, Ele realizou grandes feitos, como sabemos. Milhares de pessoas tiveram acesso a Ele, ouviram as suas palavras, mas nem todos creram nele, nem todos tornaram-se seus discípulos. Muitos se aproximavam de Jesus por curiosidade, outros se aproximavam de Jesus para testá-lo, para prová-lo. Alguns viram Jesus realizar muitos milagres, mas ouça só, até mesmo aqueles que foram curados por Ele, nem todos se converteram. Muitos foram curados por Jesus, mesmo tendo provado um milagre extraordinário na sua vida, não creram nele e não entregaram sua vida a Ele. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns disseram Elias, um profeta, um mestre. Alguns pensavam que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, mas poucos tiveram a revelação de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E hoje não é diferente. Muitos conhecem Cristo da religião, alguns o veem como um grande homem, outros admiram os seus ensinos, podem até ver uma imagem pintada pelos filmes ou pelos livros de história, mas falta para muitos uma visão clara de quem Jesus é de verdade, uma revelação de quem Ele é e do poder que Ele tem para mudar a sua vida hoje. Eu quero que você saiba nessa manhã, querido, que Jesus quer se revelar a você. Ele quer ter um relacionamento próximo, íntimo com você. Por isso Ele te trouxe aqui nessa manhã. Ele te chama hoje a se aproximar dEle. Ele quer mudar a história da sua vida, porque Ele tem um propósito para você. Quantos estão compreendendo a palavra do Senhor hoje? Jesus te escolheu, Ele te chama a um relacionamento próximo, Ele tem um propósito para a sua vida. Você sabe que a distorção da religião, a falta da profundidade, do conhecimento da palavra de Deus, e nós temos um mal da superficialidade dos nossos dias, de um falso cristianismo, que acabam produzindo uma visão distorcida de Cristo, como se eu pudesse ir à igreja uma vez por semana, ou fazer uma oração, ou entregar uma oferta, e isso fosse o cristianismo, esse é o meu relacionamento com Ele. Mas eu quero que você saiba que aqueles que optam pela religião, cumprir rituais, que optam pelas obras, mas não têm um verdadeiro relacionamento com Cristo, acabam fracassando, porque não têm resultados, não têm fruto de uma vida cristã, não têm testemunho de uma vida transformada. Mas o Senhor te chama nesse tempo a ir além da religião. O Senhor te chama nesse tempo a estabelecer um relacionamento sólido e profundo com Ele. O Senhor te chama nessa manhã a ser um discípulo de Cristo dessa geração. Quantos podem dizer amém? Amém. Para isso hoje, nós começaremos uma série de pregações sobre o Evangelho de João. Começaremos hoje no capítulo 1 e vamos passar por todo o Evangelho. Veja só, não há melhor maneira para conhecer Jesus a não ser olhando para o Evangelho. E o Evangelho de João, especialmente,
ele é chamado do quarto evangelho porque ele é diferente dos demais. Nós temos 3 evangelhos que são semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Provavelmente eles tiveram as mesmas fontes, mas João, ele é diferente de todos os evangelhos. Ele foi escrito muito tempo depois, pelo apóstolo João. Ele é mais profundo, é mais teológico. E o evangelho de João tem um enfoque diferente dos outros evangelhos. Alguns dizem que o evangelho de João é o livro mais importante da história. O evangelho de João é também o livro mais lido do mundo. Ele é distribuído em campanhas evangelísticas, em livretos. O evangelho de João é o livro mais lido do mundo, e ele tem o versículo mais conhecido do mundo, João 3,16. Todos sabem de cor? É claro que sim, né? Poderíamos recitar como num coral. Por isso esse evangelho é tão importante, e ele apresenta Jesus como Deus encarnado. O evangelho de João vai descrever, e nós vamos passar aqui por isso nos próximos domingos, 7 declarações onde Jesus se apresenta como eu sou, o Deus do Antigo Testamento, o nome de Deus revelado a Moisés. O evangelho de João também descreve 7 milagres extraordinários que Jesus realizou. E querido, há um diferencial ainda no evangelho de João. Ao invés de parábolas, de grandes discursos como encontramos nos outros evangelhos, João foca em algumas conversas privadas de Jesus. Jesus conversando com a mulher samaritana, conversando com Nicodemos. E os discursos de Jesus que nós encontramos em João são para os seus discípulos. São os discursos de Jesus que foram proferidos aos discípulos nos seus últimos dias de vida. O propósito desse evangelho é para que você creia, está lá no capítulo 20, para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida no seu nome. Eu quero que você saiba que Deus está te chamando nesse tempo a estabelecer um relacionamento próximo, íntimo com Jesus Cristo, para que você creia nos milagres e no propósito que Ele tem para você, e através da fé que você tenha vida no nome de Jesus, que você possa mudar as circunstâncias ao teu redor e viver a vida plena que Deus tem preparada para você, amém? Hoje nós vamos começar no capítulo 1, do verso 1 ao 18. É uma introdução, é um prólogo ao evangelho. E João começa apresentando Jesus. Só que quando João vai falar de Jesus, ele não começa com a genealogia, como Mateus ou Lucas, ligando Jesus a Abraão, a Davi ou a Adão. João vai até o princípio de tudo e apresenta Jesus como a palavra, como Deus mesmo que estava ali antes mesmo da criação, e pelo qual tudo quanto foi feito se fez. João abre o seu evangelho com essa introdução, com um prólogo que tem o resumo do livro todo. Tudo que nós vemos aqui nesses versos que nós vamos ler no capítulo 1 é um resumo do que vai se desenvolver depois no decorrer do livro. Querido, que você possa abrir o teu coração, porque o Senhor está te chamando a um relacionamento próximo. O Senhor está te chamando a ter uma revelação de Cristo como você não teve até aqui. O Senhor está te chamando a crer, a ter uma vida transformada. O Senhor está te chamando a ser um instrumento de bênção e de luz para esse mundo. Nós vamos ler agora João 1, do 1 ao 18. E nós vamos extrair algumas verdades práticas nessa manhã, em 2 partes. Primeiro, vamos falar sobre quem Jesus é e os atributos de Deus que encontramos aqui. E depois, qual deve ser a nossa atitude em relação a Ele. Vamos ler juntos João 1. Eu peço que você leia comigo do verso 1 a 18 com atenção, com reverência, a palavra de Deus nessa manhã. O verso 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém. Somente até aqui. Aleluia. Glória a Deus pela sua preciosa palavra. A primeira coisa que veremos nesta manhã, baseado no texto que acabamos de ler, é quem é Jesus. Quem é Jesus? E nós vemos aqui declarações impressionantes do apóstolo João sobre quem de fato é Jesus. E nós podemos chegar a uma conclusão clara: Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Você pode dizer isso junto comigo nessa manhã? Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é 100% Deus e ao mesmo tempo se fez homem. É 100% homem, não obstante a natureza pecaminosa, excetuando a natureza pecaminosa. Jesus, que é Deus, se fez homem. Ele é perfeitamente Deus. E nós vemos no Evangelho de João, no texto que acabamos de ler, atributos de Deus que são atribuídos a Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos Jesus como a palavra de Deus. Diga junto comigo: a palavra. Como nós lemos, no princípio era a palavra. E quando nós olhamos para as primeiras palavras do Evangelho, no princípio era a palavra, nós nos lembramos do quê? Logo lembramos do Gênesis, as primeiras palavras da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. João está aqui descrevendo um novo começo. Ele toma das primeiras palavras da Bíblia, no princípio, e diz: no princípio era a palavra. João vai até antes mesmo da criação, e ao usar estas palavras, ele está sugerindo um novo começo, uma nova aliança, uma nova história passará a ser contada, a história da nova criação. E é muito interessante, vemos como na primeira criação e na nova, o agente é a palavra de Deus. Em Gênesis, a palavra de Deus deu forma a tudo quanto foi feito, e na plenitude dos tempos, a palavra se fez carne e veio habitar entre nós para a salvação de todos os homens. O apóstolo João vai usar aqui nos seus escritos, a palavra original é logos no grego, que quer dizer palavra, é a palavra em ação, a palavra dita, a palavra proferida. Por isso nós temos uma tradução, as mais antigas do português, que usa o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque a palavra em ação. Por isso algumas traduções usaram verbo no português. Querido,
Jesus é a palavra de Deus que estava no princípio e que se faz carne para nos aproximar da vontade de Deus, do propósito de Deus. Salmo 33:6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo que nele há. Aleluia! Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro da sua boca. A palavra contém o sopro de Deus. O livro de Hebreus diz que o universo foi criado e ele é sustentado pela palavra de Deus. Isaías 40 diz que assim como os povos passam, as pessoas passam, as plantas murcham e caem, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Aleluia! Isaías 55 mostra que assim como a chuva cai sobre a terra para produzir semente e para dar alimento para aquele que come, a palavra de Deus não sai da boca de Deus sem produzir o seu devido efeito, ela não volta para Deus vazia, mas a palavra de Deus é enviada com um propósito. Querido, que hoje você possa abrir o teu coração para o Senhor e para a sua palavra, porque a palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é Jesus, e tem poder de mudar a história da sua vida. Eu separei aqui uma frase do Dr. David Stern, sobre a unidade entre Deus e a palavra, e ele diz assim: esse expressar, esse falar, essa palavra é Deus, pois um Deus que não fala, um Deus sem a palavra não é Deus. Que adianta um Deus mudo? Se é um Deus que não fala, ele não é Deus. E uma palavra que não é de Deus, nada realiza. Deus e a sua palavra são um. Deus e a sua palavra estão unidos antes mesmo da criação. Quando eu falo uma palavra, as pessoas vão me ligar à minha palavra, não é assim? Vocês estão aqui ouvindo a minha voz, eu estou falando com vocês. Quando eu falo, um sopro sai do meu interior, ele passa pelas minhas cordas vocais, e as pessoas vão me identificar pela minha voz, pelas minhas palavras. Olha ali, o Fábio está falando, o João está falando, olha, aquela pessoa está falando. Nós somos identificados pelas nossas palavras, e quando nós falamos algo, aquilo está vinculado a nós. Alguém vai dizer depois: olha, você falou que ia, você falou que ia fazer isso, não é verdade? Nós estamos ali unidos às nossas palavras, nós temos responsabilidade às nossas palavras. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor por isso. Há um novo tempo, há uma nova criação, há uma nova oportunidade, há um novo começo. Por isso hoje o Senhor vem ao teu encontro. Nós precisamos refletir hoje qual o nosso compromisso com a palavra de Deus. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem ocupado nas nossas vidas? Porque se Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, eu quero te perguntar, que lugar essa palavra tem ocupado na sua vida? Nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra. O lugar que a palavra de Deus ocupa na minha vida é o lugar que Jesus ocupa na minha vida, porque Ele é a palavra de Deus. Querido, você pode compreender isso nessa manhã? Quanto você tem dedicado para relacionar-se com Deus através da sua palavra? O lugar que a palavra de Deus está, é o lugar que Jesus está na sua vida, porque Ele é a palavra de Deus, que estava com Deus desde o princípio, que se fez carne e habitou entre nós. O valor que você dá à palavra de Deus, na verdade é o valor que você dá a Jesus. O lugar onde Ele está, o lugar onde a palavra está, é o lugar onde Jesus está na sua vida. É triste ver como muitos têm dificuldade até mesmo para fazer uma leitura de 15 minutos por dia da palavra. Uau! Se 15 minutos é tão difícil para você, você tem que refletir se você verdadeiramente nasceu de novo. Você tem que refletir qual é o seu verdadeiro relacionamento com Jesus. Não se engane. Nós precisamos ler as Escrituras todos os dias, sim.
Você pode começar com 15 minutos. Aí daqui a pouco separe pelo menos 30 para poder meditar, memorizar um verso, escrever no caderno uma aplicação para a sua vida. Comece por aí, mas não pare por aí, vai crescendo na palavra, no estudo, para que ela ocupe a tua mente, o teu coração, para que você estabeleça um relacionamento sólido com Jesus, porque só assim a sua vida vai ser transformada, só assim a sua mente vai ser transformada, só assim as palavras da sua boca serão transformadas. Uau! Você sabe quantos minutos nós temos por dia? Eu fiz aqui a conta, 1440 minutos. Mas você não tem 15 ou 30 para Deus no dia todo. Você tem algumas horas para dormir, outras para trabalhar, outras para fazer tanta coisa que a gente faz. Se nós fôssemos dar o dízimo é redenção. Assim como você dá do seu salário, se você fosse dar o dízimo do seu tempo, seriam 144 minutos, 2 horas e 24. Que você possa dar o dízimo do seu tempo, assim como dá das suas finanças, para poder relacionar-se com Deus, para permitir que a palavra ocupe um lugar de destaque na tua vida, no teu coração. Eu vou seguindo por causa do tempo. O segundo aspecto que vemos a respeito de Jesus, em João capítulo 1, é que Ele é eterno. Diga junto comigo, Ele é eterno. Mais uma vez, mais forte, Ele é eterno. No princípio era a palavra, ainda nessa declaração, antes da criação, a palavra estava ali com Deus, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus eterno, Ele existe antes do tempo, Ele existe antes da matéria, Ele existe antes da criação. Que você possa, querido, aprender a ver a vida na perspectiva da eternidade, e não só do dia de hoje. Muitos só olham para o dia de hoje, para o que vão fazer hoje, para a necessidade de hoje, para o que tem vontade hoje. Muitos só olham para a vida que nós temos, o que são 80, 90 ou 100 anos, comparados com a eternidade. Esse é o problema de muitos, porque vivem segundo a carne, porque estão apartados de Deus, porque só olham para a sua vida na perspectiva desses poucos anos que viveremos aqui. Nós temos que aprender a ver na perspectiva da eternidade. É o que o Senhor te chama hoje. Para de olhar para as circunstâncias passageiras. Paulo ele diz, olha, as leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória eterna. Ele passou por tudo. Você sabe que Paulo foi preso, açoitado, o navio que ele estava naufragou, ele foi picado por uma víbora, por uma cobra, quase foi colocado à morte. Ele passou por todo tipo de humilhação, perseguição e escassez. E Paulo diz, olha, tudo que eu passei é uma tribulação leve e momentânea, comparado com o peso de glória da eternidade. Eu sei que quando nós passamos por tribulações, elas não parecem leves e momentâneas, não é assim? Uau, tem coisas que passamos que você diz, acho que eu não vou aguentar, Deus, eu não consigo, é um peso muito grande, essa situação nunca vai mudar na minha vida. Quando você está passando por uma dificuldade financeira, quando haja luz e houve luz. Quando você está passando por uma dificuldade financeira, quando você enfrenta uma enfermidade, situações que parecem que são intransponíveis. Mas aqui está o segredo. Eu não trouxe esse texto. Quem é mais dedicado pode marcar 2 Coríntios 4. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não desanimo. E sabe por quê? Eu posso até me desgastar exteriormente, mas por dentro eu estou sendo renovado. Interiormente eu estou sendo renovado. Porque os sofrimentos deste mundo são leves e momentâneos, e produzirá para mim um peso de glória eterna, porque eu não olho para as coisas materiais, meus olhos não estão postos naquilo que se vê, porque aquilo que eu vejo é transitório, os meus olhos estão postos na eternidade, naquilo que eu não posso ver, mas é eterno. Sabe, querido, que você possa olhar para a tua vida de acordo com essa perspectiva
de acordo com a eternidade, olhar para Deus que é eterno. Ainda que eu me desgaste exteriormente, eu sou renovado, porque a minha vida não depende das circunstâncias que estão ao meu redor. Os sofrimentos que eu vivo hoje, eles são passageiros, eles são leves, eles serão momentâneos, as circunstâncias são transformadas. Porque diante de toda a minha vida e da eternidade, aquilo que eu enfrento hoje se torna insignificante. Você já passou por algo assim, que parecia difícil, intransponível, mas hoje você olha para trás e vê que aquilo não foi nada, foi só um período da sua vida? Há algum tempo eu enfrentei uma enfermidade e lutei com ela por 1 ano e meio mais ou menos, com algumas cirurgias e alguns momentos muito difíceis. E quando você passa por algo assim, parece que você não vai conseguir. Mas depois, quando você vence, você olha para trás e vê que aquilo só foi um período da sua vida. E você tem um testemunho para contar do milagre, do favor de Deus que te alcançou, da cura. Muitos enfrentam na família, muitas vezes quem cuida de crianças pequenas, você passa por um período tão cansado que nem dorme à noite, tem que fazer uma porção de coisas, parece que aquilo vai durar a vida inteira. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é momentâneo. Hoje, minhas filhas já são jovens, eu me lembro do tempo em que a gente tinha que cuidar delas de madrugada, ou pegar no colo, fazer coisa assim. Hoje elas estão indo embora de casa. E aí o pai pensa, eu queria voltar naquele tempo, quando elas eram menorzinhas, estava melhor, estava mais fácil. Aquilo que você passa hoje é transitório, é momentâneo. Se você olha no tempo de toda a sua vida, e se você olha a sua vida comparado com a eternidade, nada que você passe ou viva nesse mundo é significante perto de toda a eternidade. Que você possa ter os seus olhos voltados para o Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Há um Deus que tem a sua vida na palma da sua mão. Há um Deus que vê o passado, o presente e o futuro. Você já viu uma linha do tempo, da história? Que você vê o passado, aqui o presente, o que virá. Deus vê a tua vida assim, como a linha do tempo. Ele já sabe, Ele conhece o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro. Por isso Ele te diz nessa manhã, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e Ele te guiará, e o mais Ele fará. Quando olhamos para Jesus, vemos em terceiro lugar que Ele é Deus mesmo. Jesus é Deus de Deus, a palavra estava com Deus e era Deus. São duas pessoas distintas, é o mistério da Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas distintas, mas têm uma mesma natureza, uma mesma essência, e agem em perfeita união. Eu sei que é até difícil para nós compreendermos essas coisas, mas nós temos que lembrar que nós somos criaturas tentando entender o Criador. Nós somos tão pequeninos e limitados, e Deus nos deixou na sua palavra o suficiente para nós crermos e termos um relacionamento com Ele. Eu sei que um dia, quando estivermos diante de Deus face a face, nós compreenderemos coisas que hoje não conseguimos compreender. Mas Jesus e o Pai são um. Jesus, o Pai e o Espírito Santo estavam unidos, embora pessoas distintas, têm uma mesma essência, uma mesma natureza, e são Deus de Deus. Estavam ali antes da criação, quando nada ainda havia sido feito. Aleluia! Querido, a palavra era Deus, Jesus é Deus e Ele é digno de ser adorado. E eu quero te dizer, não há nada que Jesus não possa fazer. Não há nada impossível para Deus, não há nada difícil demais para Deus. Por isso o Senhor nos chama nesse tempo a crer. Ele te chama a ser um homem de fé, uma mulher de fé, a crer na sua palavra, a crer nas suas promessas, a tirar os seus olhos das circunstâncias passageiras e voltar os seus olhos para Deus, para as suas promessas e para o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia! Em quarto lugar, Ele é Criador.
Jesus é Deus, e Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando olhamos para o Gênesis, João 1 remete ao Gênesis. Nós vemos que no princípio estava Deus, o mundo estava coberto por caos e trevas, e Deus disse, o quê? Haja luz. A palavra estava com Deus no princípio, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Pai, a palavra e o Espírito estavam presentes desde antes da criação. Por meio do Deus Trino, tudo quanto foi feito se fez. Nós olhamos no Gênesis, nos primeiros capítulos, muitas vezes Deus falando no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo para que tudo quanto fosse feito, para que toda a criação fosse ali estabelecida conforme Deus mesmo havia planejado. Queridos, aqui eu tenho uma pequena aplicação, e eu quero que você guarde no teu coração. A criação e a criatividade é um atributo de Deus que foi também compartilhado com os homens. Quando Deus entregou o mundo aos homens, só tinha natureza. Veja quanta coisa o homem construiu, os edifícios, os trens, os carros, os aviões, até mesmo os foguetes. Deus deu para o homem a capacidade de criar, a capacidade de governar através das palavras da sua boca. Tudo que Deus criou era bom. Não é o mesmo que nós podemos dizer do homem, nem sempre tudo que o homem cria é bom, não é verdade? Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus criativo, e Ele quer te dar esta criatividade, para que você possa transpor os obstáculos ao seu redor, para que você possa prosperar em meio à crise, que você busque de Deus, busque da sua palavra, busque do Espírito Santo, e Ele te dará ideias criativas, Ele te abrirá novas oportunidades de novos negócios, oportunidades de provisão, para que você prospere, para que você avance, mesmo em meio a um tempo de dificuldades, mesmo em meio à crise. Deus quer dar ao seu povo esta unção para criar, esta criatividade para poder prosperar e avançar e alcançar provisão no nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção ainda em algo aqui, uma advertência a mais. Cuidado com as palavras da tua boca. Você pode dizer para quem está do seu lado, cuidado com as palavras da sua boca. Deus deu para o homem e para a mulher o poder de criar e de governar pelas palavras como Ele mesmo. Assim como o que o homem imagina, vê, se projeta ao futuro, como Deus é capaz de fazer, é capaz de criar, Deus deu para o homem a habilidade de governar, de criar pelas palavras da sua boca. Uau! Portanto, querido, que você tema ao Senhor, se arrependa das más palavras, mude o seu modo de falar. Deus nunca fala o problema, você não vai encontrar Deus na Bíblia falando o problema. Ele olha para o mundo e trevas e diz, haja luz, que assim seja as palavras da tua boca. Que quando você abrir a tua boca, você saiba que você é um profeta, que você tem autoridade. A Bíblia diz que há poder de vida e de morte na língua. Uau! Nós podemos pelas palavras construir, podemos pelas palavras criar ou destruir. Que você use o poder que Deus te dá e a autoridade que Ele te dá como filho de Deus no nome de Jesus, para criar, para governar, para mudar as circunstâncias ao teu redor, pelas palavras da tua boca. Em quinto lugar, Jesus tem mais um atributo de Deus que é autoexistente. Nele estava a vida, e a sua vida era a luz dos homens. Todos os seres vivos criados, eles não têm a vida em si mesmo. Só Deus tem a vida em si mesmo. Jesus, a palavra, Ele não foi criado, Ele não recebeu a vida, Ele tem a vida, Ele é a vida. Há duas palavras no grego no Novo Testamento para a vida. Uma é bios, que é a vida biológica, de onde vem a biologia, a vida biológica.
Mas não é essa palavra que encontramos aqui em João 1. A palavra vida é zoe, que vem do grego, que é a vida espiritual, a vida plena, a vida eterna. E essa é a vida que Jesus veio nos dar. Além da vida biológica somente, Ele veio nos dar uma vida plena, a vida eterna, a vida espiritual, a vida do próprio Deus. Aleluia! O diabo veio para matar, roubar e destruir, esse é o plano dele, mas Jesus veio para te dar uma vida abundante, veio para te dar a vida eterna, veio para te dar a qualidade de vida do próprio Deus. E essa vida não é só uma vida que nunca acaba. Você sabia que de todo jeito a vida de cada um de nós nunca vai acabar? Você pode viver na vida eterna junto com Deus, ou a morte eterna, distanciado de Deus para sempre. Essa vida é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida plena, e essa é a vida que Jesus veio para te dar, veio para me dar. Querido, ainda que você passe por situações de enfermidade ou ameaças de morte, eu quero que você saiba que em Cristo Jesus há poder de vida, há poder de cura. O mesmo Deus que realizou milagres no passado, aleluia, o Deus que tem a vida, que é a vida, é o Deus que tem a tua vida e a vida da tua família na palma das suas mãos. E ainda que porventura você tenha que passar pela dor do luto ou da perda de alguém, as Escrituras deixam claro que preciosa para o Senhor é a morte dos seus servos. Portanto, a morte de nenhum crente é por acaso, a morte de nenhum crente é por acidente, mas aqueles que são tomados foram promovidos primeiro, o seu propósito se cumpriu. A Bíblia diz que aqueles que partiram ressuscitarão primeiro, encontrarão Cristo nos ares primeiro. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, não morrerá eternamente, mas viverá eternamente, aleluia! Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A vitória em Cristo Jesus, a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. O Espírito e a vida venceram o pecado e a morte em nome de Jesus. Aleluia! O último atributo que vamos destacar é luz. Diga junto comigo: Jesus é luz. Mas com mais ânimo do que isso, Jesus é luz. Ah, que bom. Sua vida foi luz para os homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. As trevas não podem deter a luz. Quando nós olhamos para a luz, lembramos novamente do Gênesis, quando o mundo estava em trevas e Deus disse: haja luz. Jesus veio para dissipar as trevas que se infiltraram na criação. A luz lança fora as trevas, dissipa as trevas, revela o que está em oculto, mostra as coisas como são. A luz guia, a luz dá esperança. Você já foi num quarto bem escuro? Você pode estar no lugar mais escuro, totalmente fechado. Se você acende um facho de luz, as trevas são dispersas e aquele lugar é iluminado e você pode ver. As trevas não podem deter a luz. Jesus é a fonte de luz. E Ele, querido, deseja iluminar a tua vida. Deseja iluminar o teu coração, o teu passo, o teu caminho, o teu futuro. Eu tenho aqui uma declaração, mais uma frase que eu achei muito interessante, John Charles Ryle, que diz assim: Cristo é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. Assim como você tem o sol, que ilumina um novo dia, Cristo é para a alma dos seres humanos como o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte da luz espiritual, calor, vida, saúde, crescimento, beleza e fertilidade.
Como o sol brilha para o benefício de toda a humanidade, para grandes e pequenos, ricos e pobres, judeus e gentios, todos podem olhar para Ele, para Jesus, e receber livremente a sua luz. Ele deseja iluminar cada área da tua vida. Aleluia. Somente Ele pode deixar claro o propósito da tua vida nessa terra. Eu quero te perguntar nessa manhã, tem alguma área em trevas na sua vida? Há algo em oculto na sua vida? Há alguma área em que as trevas têm prevalecido? O Senhor te chama a levantar nessa manhã, levantar-se nessa manhã na autoridade do nome de Jesus, para que todas as trevas sejam dissipadas, para que a luz e o poder de Deus alcance cada área da sua vida. Eu quero te perguntar nessa manhã, há trevas ao seu redor, na sua família, no lugar onde você vive? Porque o Senhor te chama a ser luz desse mundo. O Senhor te chama a levantar-se como um instrumento de bênção, de luz, de autoridade, para que as trevas sejam dissipadas da tua vida e daqueles que estão ao seu redor. Uau! Quantos atributos de Deus podemos ver em Jesus? Ele é Deus, perfeitamente Deus, 100% Deus, não obstante se fez homem. Jesus tornou-se homem, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a tua glória como unigênito do Pai. Há mais de 2000 anos, um anjo é um mensageiro de Deus, e Deus enviou Gabriel, um dos seus mensageiros, com uma palavra. E Gabriel trouxe uma palavra até Maria e disse: Maria, você conceberá, dará à luz, e o nome do seu filho será Jesus. E está escrito que naquele momento desceu o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E assim a palavra de Deus se fez carne. Aleluia! Vejam que nós temos a figura do Gênesis, de novo aqui, na concepção de Jesus. A palavra trazida pelo anjo, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo cobrindo o ventre de Maria, e a palavra se fazendo carne, para que viesse e habitasse entre nós. Aleluia! E eu quero que você saiba, querido, que esse Deus, Deus de Deus, o Criador de todas as coisas, por amor a mim e a você, se fez homem e veio nesse mundo para nos salvar. Diga junto comigo: Ele veio para me salvar. Cheio de graça e de verdade, como lemos, e nós recebemos da sua plenitude, recebemos graça sobre graça. O que é graça? É um favor imerecido. Talvez você pense como eu, mas eu não merecia, eu sou um pecador. Essa é a graça. Jesus não veio para te condenar, Ele não veio para me condenar, mas Ele veio para nos salvar, e dele nós recebemos da sua plenitude, recebemos graça sobre graça. Ele veio nos dar graça, veio nos mostrar a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade pelo qual somos livres. Aleluia! Eu não sei que situação você tem vivido, mas o Deus Criador veio a esse mundo e se fez homem, e Ele veio para te salvar. A lei veio por intermédio de Moisés, e a lei aponta para Cristo. Sabe por quê? Porque a lei provou que os homens são incapazes de salvar a si mesmos. Eles não foram capazes de obedecer nem de fazer. A religião, as boas obras não são suficientes. Os homens não puderam salvar a si mesmos, mas precisam de um Salvador, precisam de um Redentor. Por isso a lei aponta para Cristo. Ele veio para nos salvar, e veio para mais, veio para nos mostrar o Pai. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés viu as costas de Deus. Ninguém foi capaz de ver como Deus é.
Se você quer ver a Deus, precisa olhar para Jesus. Jesus veio nos mostrar como Deus é. Jesus veio para nos ensinar como viver. Ele veio nesse mundo como homem e deu exemplo. Veio nos mostrar o caminho, veio nos ensinar como viver, veio mostrar o Pai. Se você quiser saber como viver, se você quiser saber como Jesus é, você precisa olhar firmemente para Jesus. E por último, Ele veio para nos fazer filhos de Deus. Todos aqueles que creem, que o recebem, Ele lhes dá o poder e a autoridade de serem filhos de Deus. Ele veio fazer de nós uma nova criação. Aqueles que não nasceram pela vontade do homem, mas que nasceram de Deus. Aleluia. O que é ser filho? É ter um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade. Um filho tem intimidade com seu pai, não é assim? Você vê uma criancinha pequena, quando acontece algo, ela logo corre para o colo do pai. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, a Rebeca, minha primeira filha, quando ela ia brincar, ou subir num lugar alto, ela ficava olhando assim para mim, ficava procurando o pai. Eu só me aproximava, eu dava o dedo, a mão para ela, ela conseguia coragem para poder subir, para poder descer, para poder fazer algo novo. Uma criança tem intimidade, tem relacionamento com o seu pai, e é isso que Deus deseja fazer com cada um de nós. Eu não sei se você teve o exemplo de um pai presente, de um pai que te trouxe segurança, que cuidou de você, mas isso não importa, porque os homens são falhos. Eu posso até tentar ser um bom pai, mas como humano sempre eu vou falhar em algum aspecto. Mas nós temos um Pai celestial que nos ama, que cuida de cada um de nós, que tem um projeto perfeito para cada um de nós, que nos ama como filhos. Aleluia! Oh querido, o Senhor te chama a esse relacionamento de proximidade, de intimidade, de confiança, de amor. Ele veio para te salvar, para te mostrar o Pai e para te fazer filho. Esse é o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo. Quantos creem e recebem? Para nós terminarmos, eu quero aqui passar rapidamente para a nossa atitude em relação a Jesus. Agora que vimos quem Jesus é, são 3 atitudes possíveis. E eu quero que isso você já vá olhando o seu coração para nós concluirmos e orarmos. Diante de tudo que você viu sobre Jesus hoje, o Deus de Deus, aquele que é perfeitamente Deus, mas que se fez homem, 100% Deus, mas por amor se fez 100% homem, para nos salvar, para nos aproximar do Pai, para nos fazer filhos de Deus. Qual deve ser a nossa atitude em relação a Jesus? São 3 atitudes possíveis no texto que lemos. A primeira delas é rejeitar. Uau! Está escrito que Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Uma das possíveis atitudes é não crer, não aceitar, não receber. Você pode olhar para tudo isso, olhar para a palavra de Deus, olhar para a revelação de Jesus e continuar vivendo de maneira indiferente, distante. Continuar vivendo uma religião morta, vazia, superficial. Você pode virar as costas e continuar enganando-se a si mesmo, como se nada disso dissesse respeito a você. Muitos não são capazes de aceitar, de crer em Jesus por causa do orgulho, da posição social, da teimosia, da dureza do coração. Muitos não querem dar o braço a torcer. Mas hoje, o Senhor te dá uma nova oportunidade. Hoje o Senhor vem ao teu encontro e Ele te chama para perto. Que você não rejeite a palavra do Senhor para você nessa manhã. Que você ouça, que você creia e receba. Porque essa é a segunda atitude possível que vemos no texto que lemos. Crer e receber. Diga junto comigo, crer e receber. Contudo, aos que o receberam, aos que creem o seu nome, deu-lhes autoridade de tornarem-se filhos de Deus. Crer e receber é o que Deus espera de mim e de você hoje.
O Senhor te diz mais uma vez nessa manhã: seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, creia no Senhor, creia na sua palavra, creia nas suas promessas. Ele te diz mais uma vez nessa manhã: não há nada difícil demais ou impossível para Deus. Creia e aceite o propósito que Ele tem para a sua vida. Os que creem e recebem têm o poder e a autoridade de tornarem-se filhos de Deus. Quer dizer que nem todos são filhos de Deus? Que triste. Todos são criaturas de Deus. Mas por que nem todos são filhos de Deus? Porque nem todos têm a vida de Deus. Nem todos têm um relacionamento próximo e íntimo com Deus. Foi essa vida que Jesus veio nos dar. Mas você tem uma escolha: crer e receber, ou bater os ombros, ou rejeitar, ou continuar a sua vida como se tudo isso não dissesse respeito a você. Querido, ouça bem, nós já estamos terminando. Essa decisão não é uma vez na vida. Todos os dias nós temos escolhas para fazer, não é verdade? E as decisões que tomamos podem nos afastar de Deus ou nos aproximar do propósito que Ele tem para a nossa vida. Ele é o teu Senhor e Salvador. Se Ele é o teu Senhor, quer dizer que você tem um dono, que você deve se submeter totalmente a Ele. O Senhor te diz nessa manhã: você pode escolher. Escolha quem você serve, escolha quem servir. Mas Jesus mesmo adverte: você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a si mesmo. Escolha quem você serve. Apesar de termos essa escolha, o Senhor te chama nessa manhã a crer, a aceitar e a receber o propósito que Ele tem para a sua vida. E a última atitude é essa aqui. Com ela nós terminamos: testemunhar. Nós lembramos no que acabamos de ler a respeito de João Batista, aquele que foi testemunha da luz, um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio testificar a respeito da luz, para que os homens crescem em Jesus. Ele não era luz, mas veio como testemunha da luz. Há um paralelo entre o papel de João Batista e o nosso papel como igreja hoje. João Batista preparou o caminho da primeira vinda de Jesus. E nós, como igreja hoje, preparamos o caminho para a volta de Jesus, para a sua segunda vinda. Como João Batista foi testemunha da luz, como igreja de Jesus Cristo, o Senhor te chama a levantar-se como uma testemunha de Cristo para essa geração. Nós logo nos lembramos, quando falamos de testemunhar, de Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! O propósito de Deus para você, que você seja um crente cheio do Espírito, e que se levante como uma testemunha de Cristo, desde onde você está, até os confins da terra. Quantos recebem e creem na palavra do Senhor dessa manhã? Dê um aplauso bem forte ao Espírito Santo de Deus. Você sabe, querido, há uma decisão a ser tomada, e o Senhor te chama nessa manhã. Que a palavra do Senhor possa tomar um lugar no teu coração e possa te levar a uma mudança de vida hoje. Eu fui criado na igreja pelos meus pais. Eu tinha 5 anos de idade quando meus pais se converteram e deram a vida para o Senhor e serviram ao Senhor. E a maior coisa que meus pais fizeram por mim, a maior herança, foi me ensinar nos caminhos do Senhor. Eu me lembro de criança tendo experiências com Deus. E eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Antes de ser batizado nas águas, numa reunião de oração, eu me lembro como se fosse hoje. Eu vim à frente e eu era tão novinho. Naquele dia o Espírito Santo me encheu, eu comecei a chorar de uma maneira que eu não conseguia controlar.
E quando eu nem percebi, eu estava falando em línguas, adorando ao Senhor em outras línguas. E eu fui cheio do Espírito Santo ainda, jovenzinho. Eu fui batizado nas águas com a minha profissão de fé. Mas durante a minha adolescência, minha juventude, por causa das más influências, das amizades do mundo, por um momento meu coração se afastou do Senhor. E um bom tempo na minha juventude eu ia à igreja exteriormente, mas eu não tinha testemunho nenhum. Eu não lia a Bíblia, não orava. E a minha atitude diante do mundo era como a das outras pessoas. Por causa disso eu nem falava para os outros que eu era um cristão, porque eu também não tinha testemunho nenhum de vida. Mas, no meio da minha juventude, quando eu tinha entre 17 e 18 anos, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu me lembrei da palavra que eu tinha ouvido quando eu era criança. E foi quando eu entrei no meu quarto, fechei a porta, dobrei o joelho, com a Bíblia na mão, do lado da minha cama. E ali eu fiz um pacto com Deus, sozinho no meu quarto. Eu disse: Deus, hoje eu dou a minha vida para Ti. Eu não quero viver nesse mundo. Eu não quero viver a ilusão, o pecado desse mundo, as falsas amizades desse mundo. Eu hoje dou a minha vida para Ti de verdade. Se a minha vida não servir para nada, foi essa oração que eu fiz com ousadia naquele dia, que eu morra, que o Senhor leve a minha vida embora, mas que a minha vida possa ser útil para Ti, que eu possa Te servir e fazer a Tua vontade nessa terra. Naquele momento, no meu quarto, eu senti a presença de Deus, encheu o meu quarto. Naquele momento eu fui cheio do Espírito Santo outra vez. Eu me derramei em lágrimas e eu senti como se o próprio Deus entrasse no meu quarto e me abraçasse naquela noite. Pouco tempo depois, o meu relacionamento com Deus foi sendo aprofundado. E eu estava num congresso, ouvindo uma pregação, alguns anos depois, quando o Espírito Santo me encheu e me chamou para o ministério. Eu devia ter entre 19 e 20 anos de idade, quando eu tomei a decisão de servir o Senhor. Eu voltei do congresso e naquela mesma semana eu abri uma célula na minha casa. Abri as portas da minha casa e chamei todos os meus amigos, todo mundo que eu conhecia, da igreja, do mundo, do colégio, do trabalho, chamei todo mundo que eu conhecia, abri as portas da minha casa e ali comecei uma célula, pregando a palavra do Senhor. Eu não sabia nem fazer uma oração, não sabia nem fazer a oração de confissão. Eu já contei algumas vezes, eu tinha tudo anotado no papelzinho. Eu tinha tudo aqui, aqueles post-its no meio da minha Bíblia, como orar, como fazer a oração de confissão, o que falar, como falar o plano da salvação, porque nem isso eu sabia. Deixei tudo anotadinho e pela fé, eu dispus o meu coração e a minha vida para ser um canal nas mãos do Senhor. 2 ou 3 anos depois, eu estava num seminário, quando o Espírito Santo falou comigo e me chamou para ser um pastor, um missionário, um obreiro de tempo integral. Eu estava no meio da faculdade de Direito, já tinha cursado metade da faculdade, quando o Senhor falou comigo, e naquele dia, no final do culto, tinha uma oferta, e quando passou o sexto, naquele dia, a oferta que eu dei, não foi dinheiro, não foi nada que eu tinha, foi a minha própria vida. Se eu pudesse, eu pulava no cesto, ia ficar meio difícil para levarem, né? Mas eu olhei aquele dia, eu peguei minha carteira, a gente não andava com cartão de crédito nessa época. Eu olhei todo o dinheiro que eu tinha, peguei. Eu falei, mas isso é muito pouco. Eu falei, vou ofertar tudo. Peguei todo o dinheiro, todas as moedas, tudo que eu tinha. Mas Deus falou, ainda é pouco. Mas eu não tinha mais nada. Eu olhei, o que mais que eu tenho? Eu vi o relógio. Tirei o relógio. Eu falei, o relógio vai junto. Eu tinha também uma corrente de ouro que eu tinha ganhado. E eu gostava muito, eu tirei a corrente também. Eu tirei a corrente, tirei o relógio, tirei todo o dinheiro, tirei tudo que eu tinha. E quando passou o sexto, eu coloquei tudo que eu tinha. Na verdade, eu estava entregando a minha própria vida. Eu tranquei a faculdade de Direito para ser um pastor, um obreiro, um missionário de tempo integral. Sabe, querido, a cada dia temos escolhas a fazer. Você pode rejeitar a voz do Espírito, ou você pode escolher crer, receber e levantar-se como uma testemunha de Deus nessa terra. Esse é o meu testemunho. Você vai ter o seu.
Não estou dizendo que outros vão passar pelo que eu passei ou dar os passos que eu dei. Talvez Deus está te chamando para ser um líder, para abrir as portas da sua casa, para um lugar, para uma igreja, para um lugar da pregação do Evangelho, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Talvez alguns sejam chamados para ser um pastor de almas, como eu fui chamado. Talvez alguns sejam chamados para ser um obreiro integral, como eu, que vai abrir mão da sua profissão, da sua vida, para ir onde o Senhor te mandar, independente do ganho financeiro, independente do salário. Eu não perguntei quanto que eu ia ganhar, não me importava. Eu ouvi o Espírito e respondi pela fé. Ou talvez você seja escolhido por Deus para ser um profissional nesse mundo, um repórter, um advogado, um enfermeiro, um médico, um profissional de comunicações, um professor, e ser um instrumento de Deus nesse mundo, no local onde você está. Um ministro de mercado, um pastor, um mestre, um profeta, um apóstolo, um evangelista, que vai estar não dentro das quatro paredes da igreja, mas no mundo, exercendo a sua profissão e sendo um instrumento de bênção e de luz para esse mundo. Eu estou vendo o Glauco ali, eu sempre me lembro dele, que ele é o professor de educação física personal, só que onde ele dá aula, metade é aula de educação física, metade é pregação, né, Glauco? Nós falamos que ele é um pastor disfarçado ele é um professor disfarçado, é isso mesmo, um pastor disfarçado de professor, porque onde ele vai, ele dá uma aula, e ali está orando pelos alunos, está sendo um instrumento de bênção. Quem sabe, esse é o propósito de Deus para você, um ministro do Evangelho e um profissional, que exercerá influência e bênção nesse mundo, no lugar onde você está. Eu não sei, eu contei para vocês o meu testemunho, certamente você já está construindo o seu, mas eu quero te dizer que hoje você seja capaz de ouvir, de crer, aceitar e receber, e levantar-se para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Diante de tudo que você ouviu nessa última hora, o que você fará? Qual é a sua resposta a Deus hoje? Todos os dias temos uma decisão. Hoje você tem uma decisão. Você veio a esse culto e você tem uma decisão a tomar. Ouça, diante da revelação de Jesus, o Filho de Deus, a palavra, o Criador, aquele que é Deus de Deus, eterno, onipotente, autoexistente, doador de vida, fonte de luz, mas que mesmo assim se fez carne por amor a você, e veio para te salvar, para te mostrar o Pai, para te fazer filho de Deus. Ele te chama nessa manhã a um relacionamento próximo, íntimo, de intimidade, de amor. Agora a questão é, o que você fará? Qual é a tua resposta? Você pode escolher hoje permanecer indiferente, distante, vivendo uma religião morta, sem nascer de novo, sem ter mudança de vida. O Senhor te pergunta nessa manhã: até quando você continuará incrédulo? Aos que creram e receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ele te chama hoje, não é amanhã, a viver uma vida transformada, a ser um crente cheio do Espírito Santo, que se levantará como uma testemunha. O Senhor Jesus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer te tirar do meio de uma vida vazia e sem sentido. Ele quer dar um sentido à tua vida. Ele quer te levantar como uma testemunha da luz em meio às trevas desse mundo.